Boa tarde, Liane, é o Claudino, técnico da Quiriel Máquinas. A máquina Brother está pronta. Aí nós vamos agora fazer para você aqui uma explicação. Mesmo que você já tem uma máquina, então você já sabe, mas eu vou fazer a explicação, a questão do que você reclamou lá, né? Da linha, às vezes embuchamento da linha, coisa e tal. E a questão também de você falar que uma máquina simples, no caso, seria conveniente para você. Bom, a gente está no ramo aí há muitos anos, mas a gente também não sabe tudo, né, Liane? Então, de repente, eu posso até estar falando alguma besteira para você. Mas todas as máquinas que são feitas para outros materiais ou outros tipos de linha que não seja sintético, que no caso você usa uma linha sintética, né? É uma linha que ela é uma linha considerada, na mecânica de máquina de costura, uma linha difícil de se cortar. E não é qualquer sistema de facas que consegue cortar essa linha por muito tempo. Por exemplo, você pega uma máquina, 1 mês, 2 meses, até 2 anos trabalhando com a mesma faca. Essas máquinas são feitas para cortar linha de algodão, linha de poliéster 140, até umas 50 no caso. Passou disso daí, já começa a complicar o corte dessas máquinas e aí as faquinhas não aguentam muito tempo. 2, 3 meses elas acabam cegando e também elas acabam também danificando a própria máquina, porque a linha por ser mais dura, ela enrosca. As solenoides que comandam, solenoides são bobinas eletromagnéticas que comandam essas facas. Para cada máquina é feita uma solenoide. Para cada operação, depende de tecido grosso, linha grossa, é feita uma solenoide diferente, com maior capacidade, no caso mais potência. Nessas máquinas, nessa Brother 798, nas KM 560, nas máquinas que são feitas para fazer estofado sintético em geral, que para utilizar esse tipo de linha que você utiliza, as solenoides delas são bem mais potentes, tem bem mais força para poder fazer esse trabalho. Além de que todos os componentes que compõem as facas dessas máquinas aqui são componentes bem mais reforçados, são bem diferentes da máquina comum. Então, é claro, você vai testar a máquina comum, ela vai funcionar para você, tranquilo. Agora nós recebemos aqui o material que você mandou, realmente é um material bem fino e um material até delicado, que é essa tela que vai por cima, né? Não, pausa aí. Então tem essa tela delicada aqui e esse material aqui. Até eu achei que esse material, essa tela, você costuraria por baixo, assim, certo? Eu até já tinha encomendado um calcador de borracha, que era para não marcar isso aqui, porque eu imaginei isso aqui no dente, ele ia marcar essa peça. Aí eu peguei e pedi um calcador de borracha, até instalei na máquina, estava funcionando perfeito. Aí na segunda-feira o Jefferson falou com você e você fazia o contrário. Essa peça vai por cima e no caso o preto vai por baixo, né? Então o que aconteceu? Aí nesse caso eu já tirei o dente, voltei o dente normal e neste calcador que fica em cima dessa máquina agora, é claro, eu estou vendo o seu material agora, é diferente da primeira máquina que a gente fez para você, né? Então eu já deixei esse dente aqui com menos garra para não machucar esse material e também não rasgar, né? Então já ficou bem melhor. Outra coisa que eu vi também aqui você utiliza uma agulha fina e uma linha grossa para essa agulha, tanto em cima quanto embaixo. Então eu fiz uma regulagem de ponto e também vou ensinar para vocês também uma regulagem de altura de calcador, que é para trabalhar em material mais leve. Vocês vão fazer aí na outra máquina e vocês vão gostar, que vai ficar muito mais fácil de trabalhar. Eu peço desculpas para vocês de não ter falado isso antes, por quê? A gente não sabia o material, a gente imagina que o material é pesado, a gente não tem ideia. Quando pega na mão, aí você vê a diferença, né? Outra coisa, você mandou para mim muito pouca linha, tá? Eu testei com a sua linha, a máquina tá perfeita, trabalha perfeito com a sua linha, mas sobrou só um restinho ali, depois eu vou fazer um teste com ela também, para você ver. Aí eu tive que tirar, daí eu botei a linha que eu estava usando antes. Mas é uma linha similar à sua, só que é uma linha mais grossa que a sua. Então, na máquina, a linha mais grossa ela vai ser até pior, né? Mas tá aí, agora vamos trabalhar com a máquina aqui. Isso que eu vou mostrar para você, Eliane, nenhuma máquina faz, tá? Todas as máquinas são assim. Então, então a máquina tá aqui, ó, tá? Ó, é uma máquina excelente, é uma máquina bem macia, uma máquina muito conservada, é uma máquina top. Então vou começar a costurar para você. Então vamos lá.
O problema da linha, tá vendo? Essa ponta de linha que sobra aqui, em torno de 40 a 50 milímetros, essa distância que sobra dessa linha, ela é padrão de catálogo. Então, no manual de instrução dessa máquina, eu não sei se foi mandado para você, eu acho que foi. Se não foi, o Jefferson vai mandar. Se você for olhar lá, você vai ver que é de 40 a 50 milímetros que tem que sobrar de ponta aqui. Para que quando a máquina começar a costura, essa linha não escape da agulha, certo? Esse tamanho, esse tamanho de ponto aqui de 40 a 50 milímetros, você consegue controlar para mais ou para menos nesse tensor aqui, ó. Se você aperta esse tensor de cima da máquina, que é o tensor secundário aqui, a gente fala secundário porque ele só apoia a linha. O que prende a linha para amarrar o ponto é este. Então esse tensor secundário aqui, ele controla o tanto de linha que sobra na ponta de agulha. Se você solta o tensor, vai sobrar mais linha. Se você aperta o tensor, vai sobrar menos linha. É claro, toda vez que você aperta ou solta este tensor, você interfere na regulagem do ponto desse tensor. Porque esse tensor, pegando a linha do secundário já apertada, ele vai exigir menos pressão para trabalhar. Ou esse tensor, pegando a linha do tensor secundário solto, ele vai exigir mais tensão para amarrar o ponto. Mas isso é coisa fácil de se fazer, de regular. É uma voltinha que dê, um apertozinho que dê, ele já resolve o problema, né? Mas esse tensor é que controla a quantidade de linha que sobra da agulha. E essa quantidade de linha que sobra da agulha é padrão em todas as máquinas de costura eletrônicas. Todas as máquinas de costura eletrônica é padrão. Tem que sobrar 40 ou 50 milímetros para poder começar a costurar e não escapar a linha da agulha. Então, nesse caso que você está vendo aqui agora, tá visualizando bem aí, né, Jefferson? Nesse caso que a linha está aqui, eu coloquei uma linha branca embaixo e uma linha preta em cima, para a gente mostrar o que vai acontecer. Eu vou deixar essa linha para cima do calcador, ó, solta, para cima. Eu tenho duas opções. Ou eu ponho essa linha para cima do calcador, como ela está aqui, ou eu ponho essa linha debaixo do calcador. E aí vamos ter duas, e ela fica assim. Eu vou fazer assim primeiro, tá debaixo do calcador. Então com a linha embaixo do calcador. E vou deixar a linha aqui, vou deixar sem retrocesso. Só pra gente ver a costura. Então eu vou começar a costurar agora com a linha embaixo do calcador. Agora eu parei a máquina aqui. E agora eu vou finalizar a costura e vou cortar a linha. Vamos ver como é que vai ficar. Pronto, cortei. Então vamos lá no começo. Não sobrou, a ponta sobrou aqui é essa pontinha, certo? E aqui embaixo, ó, sobrou essa linha da ponta aqui. O que é essa linha aqui? Essa linha preta que sobrou aqui, Liane, é justamente a ponta que fica no começo da costura. Que é essa ponta aqui, ó. Ó, tá vendo? Ela ficou presa no começo da costura. Então ela fica assim. Nesse caso, não tem uma máquina que deixa isso aqui embutido. Certo? Aí você vai ter que fazer isso aqui mesmo. Não tem outra opção da costura. Então ela vai ficar assim, ó. Então você vê que não ficou caroço nenhum, porque não tem retrocesso. Vamos fazer um teste agora com a linha para cima do calcador. Assim, sem prender no calcador. Ó, assim, ó. Tá vendo? Para cima do calcador. O que vai acontecer? Essa ponta de linha do primeiro ponto, a lançadeira vai levar ela para baixo. Quando a lançadeira leva ela para baixo do tecido, na parte de baixo do tecido, automaticamente a costura vai costurar em cima dela. E aí vai parecer que é um embolado, mas não é embolado. Vamos lá, vamos mostrar lá então. Vamos lá. Ó, comecei a costurar. Cortei a linha. Ó, então, ó, como eu deixei a linha em cima do calcador, não sobra nenhuma ponta, tá vendo? Nem em cima e nem no começo e nem no final. Não sobrou ponta, ficou arrematada a costura. Vamos pro lado de baixo agora. Olha aqui, ó. Aqui, olha aqui onde está a linha. Essa linha não tem jeito, certo? Essa linha aqui é a linha que estava lá em cima, que a lançadeira levou para baixo. E ela levou para baixo, e daí ela costurou em cima. Por isso que eu coloquei uma linha branca e uma linha preta, para justamente mostrar o que ocorre com as máquinas eletrônicas. E daí todas elas são assim. Olha aqui, ó. Ó, então essa aqui, ó, é a ponta da linha. É a ponta da linha que estava na agulha no começo da costura. A lançadeira leva ela para baixo, daí ela vai para a costura e a agulha costura em cima dela.
Tá, e essa outra linha aqui? Essa outra linha aqui é a ponta da linha que sobrou da bobina, certo? E toda a máquina é assim também, porque a linha da bobina também sobra lá 40, 50 milímetros de comprimento para começar a costura. Daí ela fica essa pontinha aqui também, ó. E aqui no final, e essa ponta? Essa ponta aqui é a distância que tem da chapa de agulha até na faca. Então, da chapa de agulha até na faca tem que ter uma distância, dá mais ou menos 5 milímetros, que é meio centímetro mais ou menos. Então, todo o final da costura vai ficar essa pontinha aqui. Isso é padrão, Eliane, em todas as máquinas eletrônicas. Pode ser máquina comum, pode ser máquina de tecido fino, tecido leve, médio, pesado. Todas elas vão ter esse acabamento aqui. As máquinas que não têm esse acabamento aqui são as máquinas especiais de acabamento, por exemplo, fazer casinha, caseira de olho. As máquinas de travete, por exemplo, você quer fazer um reforço só na sua costura, esse reforço não sobra nada de linha, nem em cima nem embaixo, tá? Porque como a travete é uma zigue-zague, esse zigue-zague vai embutir toda a linha nesse zigue-zague e vai ficar perfeito. Agora, nas máquinas de costura reta, é assim. Bom, então vamos lá. Agora nós vemos aqui também, ó, que na costura não temos nenhum embolado, né? Nem no começo, nem no final. Somente as duas pontinhas. Agora, mas está sem retrocesso. Agora vamos colocar o retrocesso. Quando colocamos o retrocesso, por ser uma linha grossa, certo? Não é uma linha fina, é uma linha grossa. E é uma linha de poliéster, é uma linha de nylon, não sei o que. Poliamida, eu acho, essa linha aí. Então, a tendência dela é ela apresentar bastante, ela é grossa, ela vai apresentar bastante. Então, se eu dou aqui 2 pontos aqui, depois eu dou mais 2, depois vem mais 2 em cima, eu dou 6 pontos no começo. Se eu der 3 pontos no retrocesso, eu dou 3, 3, 6. Vem 6 pontos costurando aqui. Não tem jeito, vai ficar grosso aqui. Não tem como você evitar isso. Então, agora eu vou fazer um teste agora com o retrocesso. Vamos lá. Então, eu vou botar aqui, ó, 2 pontos de retrocesso no começo e 2 pontos de retrocesso no final, como você falou que estava usando aí, né? Então vamos lá. Eu estou trabalhando num ponto aqui, um ponto pequeno, 4, 5, que eu vou botar no ponto 6 aqui, um pouquinho maior. Então, tá, vamos lá. Eu vou começar então fazendo com a linha para cima da agulha, ó, assim, ó, para cima da agulha. Então a linha está para cima da agulha, certo? Então vamos começar a costurar. Ó, já fez o retrocesso. Então lembrando, para fazer esse retrocesso, a máquina deu 2 pontos. Voltou 2 pontos e depois veio de novo para cima. Então aqui, esses 2 pontos tornou 6 pontos. Então são 6 pontos e num espaço pequeno, vai dar bastante, vai ficar bem grosso ali, né? Agora eu vou fazer o arremate. Fiz o arremate, cortou as linhas. Olha aqui. Então, vamos lá. Eu deixei a linha para cima do pé. Então ficou sem arremate, ok? Ó, ficou liso. Agora na parte de baixo não tem jeito. Olha lá, ó. A linha preta, ela que estava na agulha, passou para baixo e ela foi costurada com a própria agulha. Então, ó, vou tirar ela aqui, ó. Essa é a ponta da linha que nós tínhamos no começo da costura. Às vezes a agulha entra no meio da linha e daí a gente não consegue nem esticar ela aqui de novo. Mas eu vou tentar aqui. Aí, ó. Tá vendo, ó? E aí a outra linha que sobra aqui é o retrocesso, certo? Se você conseguisse usar uma linha mais fina na bobina, já melhoraria bastante essa questão de ficar essa buchinha aqui embaixo, certo? Ó, tanto lá quanto aqui, ó, não ficou, tá vendo? Ficou assim, ó, a costura grossa, você vê que tem uma buchinha aqui e uma buchinha aqui, mas nem tanto. Agora vamos fazer agora prendendo a linha debaixo do pé, né? Aí eu vou prender a linha embaixo do pé. O que vai ocorrer? Olha lá, então deu 6 pontos. Ó, o que acontece? A linha fica para cima, porque eu não prendi. E eu vou arrematar agora aqui, ó. Estou arrematando agora, ó. Arrematei, tirei. No final não ficou nada, porque ficou na ponta da agulha a linha. E no começo ficou, porque eu deixei a linha presa debaixo do pé, certo? Aí essa linha não tem jeito. Você vai ter que fazer aquilo que eu falei para você. Cortar, não tem outra opção. Tem que extirpar ela de alguma forma. Agora embaixo, olha lá, ó, ficou perfeito, ó. Aí, ó, fica embuchado? Fica. Por quê? Por causa do retrocesso. Mas não ficou aquele embuchamento que a linha não passou para baixo. A linha ficou lá em cima. Que nem nesse caso dessa daqui, ó. Que ela puxa a linha para baixo e daí ela costura a linha aqui. Aí a linha vai fazendo essa buchinha aqui, ó.
tá? Ó, eu tô fazendo aqui os testes aqui, a máquina tá pronta para enviar para você. A máquina ela é 220 trifásica, tá? Já adequou a energia para sua energia aí. E aí também eu quero mostrar para você o seguinte, ó. Não sei se o pino que você utiliza aí é desse aqui. Se for desse aqui, eu já mando para você esse aqui colocado. Aí é só você fazer a instalação e adequar aí. Se você achar que é diferente o seu encaixe aí, que deve ter uns 50 tipos de pino. Se for diferente, eu nem vou te mando os fios normal, você pede para alguém instalar para você aí. Então agora aqui eu vou fazer o teste aqui no material que você me mandou, né? Então eu vou começar, tá com o retrocesso 2 a 2 aqui, ó. Prontinho. A máquina não tá nem franzindo. Eu regulei a máquina aqui, Liane, ó, em 2 tecidos de camisaria, ó. É tecido de camisaria, olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Bem fininho, certo? Ó. Ó. É tão fino o material que eu testei a máquina aqui, que o calcador, ele mesmo assim, ele trabalha em cima da chapa, ele ainda faz o barulho de bater na chapa, assim, ó. Certo? Porque o material é bem fino. Não está franzindo nada a máquina, certo? E essa regulagem que eu vou passar para você para fazer na outra máquina aí, que vai ficar bem fácil você trabalhar com a outra máquina também. Aí, viu, Liane, também você fica à vontade aí, tá? Você fala assim, eu quero que você faz isso na máquina, testa assim. Aí a gente vai testar aqui, eu vou segurar até a hora que você fala assim, não, pode mandar a máquina pra mim, é assim mesmo, tá certo, eu entendi e beleza, tá? Se não tivesse, vai ser Claudino, mas se fizesse assim, coisa e tal, pode mandar as suas perguntas, suas dúvidas aí, o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E o que eu falei pra você, Eliane, eu tô há muito tempo no ramo, a gente não sabe tudo também, né? De repente tem coisas diferentes, mas pelo meu conhecimento é isso que eu passei para você. Agora aqui tá com linha branca, né? Claro, né? Mas aí no caso aqui tava com linha preta aqui, né? Eu só botei a linha branca para mostrar para você, tá? E vou agora fazer uma instrução para você de como você vai regular essa máquina aí. Viu, Liane? Então, como eu falei para você, essas máquinas aqui, elas têm condições de você fazer a regulagem para elas, para costurar material grosso, no caso, e material fino, certo? Viu que eu falei para você que eu consegui fazer a regulagem da máquina em apenas 2 tecidos de camisaria, que é bem fininho. Esse aqui é um popeline, bem fino, ó, em 2 tecidos. Até num tecido só eu fiz o teste, a máquina trabalha sem franzir o tecido, quer dizer que ela está bem reguladinha, ó. Então, essa máquina tem essa regulagem aqui. Essa regulagem aqui é feita da seguinte forma. É uma chavinha número 10 de boca, certo? Ou pode ser estrela também, não sei, qualquer chavinha número 10. Você vai colocar nessa porca aqui, ó. Desculpa aí, eu errei. Não é a 10 não, é a 9. Deixa eu pegar o... Viu, Liane? Você me desculpa, tá? É que eu acabei confundindo uma máquina com a outra. É que as 560 é número 10 e a 798 é número 9, tá? Então é uma chavinha de boca ou estrela assim, número 9. Aí você coloca nessa porquinha aqui, ó. E aí você solta essa porquinha, ó. Certo? Ó, você solta a porquinha. Conforme você solta a porquinha, essa peça, ela sobe ou desce, ó. Tá vendo, ó? Se ela sobe, é para tecido pesado. Tecido grosso, vamos supor. O material pode ser leve, mas o tecido vai bem grossão assim, ó. Por exemplo, grossão, ó, certo? Aí você levanta a peça. No caso seu, que o tecido é fino, você vai abaixar ela. Entendeu? Quanto mais você abaixa ela, menos o calcador vai caminhar. E aí ele vai trabalhar perfeito em cima do tecido fino, tá? Então essa regulagem não tinha passado para você na primeira vez, tá? Então, ó, tá vendo? Então você solta. Se você solta e levanta para cima, é para material espesso. Se você abaixa para baixo, para material leve, material fino, tá? Então, no teu caso aí, você vai ter que abaixar um pouquinho ele aí, tá? Abaixar um pouquinho não, você deve estar lá em cima. Abaixa ele mais ou menos nessa posição que eu deixei aí, ó, que já vai melhorar bastante para você, tá? Essa é uma das regulagens. Agora vamos para outra regulagem. E, Liane, uma outra regulagem que eu quero mostrar para vocês é para deixar essa linha da bobina, ela tem que soltar quase que solta, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar para você, ó. Eu levanto ela aqui, ó. Eu levanto a bobina, mas ela não fica na linha, né? Ela desce, ó, tá vendo? Então ela tem o peso da bobina é mais ou menos o peso que você tem que deixar na linha de baixo, tá? Ó,
Ó, a hora que eu faço assim, ó, ela desce, mas ela não desce de uma vez, entendeu? Ela desce devagarinho. Então, o peso da caixa de bobina é o peso que você precisa para a regulagem do ponto, para não ficar enrugando o tecido e nem ficar embuchando no começo da costura lá. E você faz nesse parafuso aqui, ó. Você soltando ou apertando esse parafuso aqui. E a regulagem é bem delicada. Qualquer apertozinho que você dá aqui, você já prende demais a linha, ó. Então, ó, a caixa de bobina tá aqui. Se eu forçar aqui, ela desce, ó. Ó, ela vai descendo, ó. Ela vai descendo, certo? Então essa é a regulagem da pressão da linha da caixa de bobina. Depois feita essa regulagem, você vai ter que soltar bastante essa linha aqui, ó. Quando você solta bastante aqui, a máquina trabalha no tecido fino, perfeito, tranquilo, tá?